Bom dia! Palavra do dia hoje para você. Livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 6. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente. Os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu e louvavam a Deus. Glórias a Deus. Queridos, quando a gente olha para essa passagem, né, para esse texto bíblico, onde se fala que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar na hora nona. Ou seja, cerca de 3 horas da tarde, eles subiam ali para orar. E a Bíblia diz que eles encontram ali um homem que era paralítico, um homem que não andava, um homem que era aleijado, né? E esse homem, todos que passavam ali, ele pedia esmola. Só que Pedro e João, aleluia, quando viu aquele homem ali, houve algo diferente. E eu quero te dizer que acredito que esse homem não esperava certa atitude que João e Pedro tiveram. Mas a Bíblia diz que quando eles olham para aquele homem, e aquele homem estende a mão pedindo uma esmola, Pedro olha para ele e diz: olha para mim. Tipo assim, eu quero olhar dentro da sua alma o que tem aí, porque a Bíblia diz que os olhos também é a janela da alma. Então ele diz: olha para mim. Alabaracébia, mandarábia. E Pedro, naquele momento, amado, não vai enxergar uma necessidade de uma prata nem de um ouro, mas vai enxergar a verdadeira necessidade daquele homem, que era, aleluia, a sua cura daquela situação com ela estava deficiente. Pedro consegue enxergar a verdadeira necessidade deste homem aleijado. Nesta manhã eu quero te perguntar: que tipo de igreja tem sido você? Uma igreja que tem olhado e visto a necessidade daquele que precisa? Ou uma igreja que muitas vezes passa, aleluia, em muitos lugares, até mesmo estão dentro dos templos, até mesmo estão cumprindo suas chamadas, estão cumprindo aquilo que é para fazer, alabaraçúbia, mandarábia, mas muitas vezes não conseguem enxergar a verdadeira necessidade da humanidade. Queridos, quantos de nós muitas vezes fazemos vista grossa para coisas que nós como igreja poderíamos ter um levanta e anda e levantar pessoas. O Senhor me desperta com essa palavra para conversar com o meu e com o teu coração. Ei, que tipo de igreja você tem sido? Que tipo de igreja você tem representado Jesus na terra? Alabaracébia. Que tipo de testemunho você tem dado? Quais têm sido os seus comportamentos e suas atitudes mediante a necessidade da humanidade? Ei, Pedro viu a verdadeira necessidade daquele homem. Alabaracébia. Todos os dias ele era colocado ali na porta formosa daquele templo para estar pedindo esmola. Mas quantos passavam ali sacerdotes? Quantos levitas passavam ali? Quantos homens passavam ali como homens de Deus, mas nunca tiveram uma atitude de verdadeiramente curar aquele homem, tirar ele daquela situação, mas preferiam simplesmente dar uma esmola, calabaracébia. Sabe o que é que Jesus me leva a falar? Alabiacébia. Que Deus, amado, está cansado de uma igreja que só dá esmolas, uma igreja que só dá o resto para verdadeiramente o necessitado. E quando eu estou falando do necessitado, eu não estou falando necessariamente de ouro e de prata, mas eu estou falando de uma humanidade ferida, de uma humanidade machucada. Eu estou falando de um povo que está vivendo depressivo, angustiado, de um povo, alabiacébia, que vive uma frieza espiritual, que vive uma ausência tão grande da presença de Deus. E o que eles precisam de uma igreja avivada, de uma igreja que olhe para eles com um olhar de misericórdia, que enxergue a verdadeira necessidade da alma deles, alabiacébia, e não como muitos, alabiacébia, que não são todos, que a gente não generaliza, mas como muitos que muitas vezes só conseguem enxergar
o estereótipo, ou aquilo que aquela pessoa tem para oferecer, e não verdadeiramente a necessidade dessa vida. Jesus nos desperta nessa manhã com essa palavra. Ei, alabandara subia mandarábia. Quantas vezes nós temos o estereótipo, mas o interior, o verdadeira essência, a unção que liberta, a unção que transforma. Ei, a presença de Deus verdadeira que traz libertação e cura, muitas vezes está faltando na igreja do Senhor. E o Senhor me leva a falar nesta manhã que tipo de igreja nós temos sido, que tipo de igreja nós temos representado Jesus na terra e apresentado Jesus para as pessoas, de Calabaraçúbia, Mandarábia, porque Pedro e João, quando sobem, ele olha o profundo dos olhos daquele homem, enxerga a sua verdadeira necessidade e diz para ele: olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Eu aprendo aqui, amados, que a gente só dá o que a gente tem. Alabaracébia, Mandarábia. Deus, ele quer que a igreja busque mais a presença. Deus, ele quer que a igreja busque cura, busque uma nova vida, busque viver em novidade realmente na presença do Senhor. A gente só dá o que a gente tem, amados. E muitas vezes nós encontramos hoje uma igreja egoísta, uma igreja amante de si mesmo. Me perdoe quem está ouvindo, mas eu tenho que falar a verdade. Uma igreja que muitas vezes só olha para si, para suas necessidades, e Deus está dizendo: igreja, desperta. Igreja, dá aquilo que você tem dentro do seu coração. Olha a necessidade do próximo. Olhe no profundo dos olhos e enxergue feridas que pessoas carregam. Enxergue situações de deficiência que pessoas carregam. Calabaraçúbia, Mandará. Sabe o que é que Deus me leva a falar nessa manhã? Deus quer mais de nós. Deus quer mais de você. O Senhor está dizendo: eu conto contigo na terra. Eu conto com você. Eu conto alabandocobeacébia, que você possa se posicionar e entender que Deus está contando com uma igreja despertada, avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não anda brincando. Uma igreja, sabe, que leva a sério os compromissos do reino. Deus está contando com essa igreja. Ele está te levando você a ouvir essa palavra nessa manhã para você entender o quanto você é uma peça fundamental no corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Sabe, e é necessário uma unidade para que nós venhamos realmente fazer aquilo que é propósito de Deus na terra. Será que nós estamos olhando para aqueles necessitados e aqueles que precisam com o olhar de Cristo? Com um olhar de misericórdia, de amor, de perdão? Como tem sido as motivações do nosso coração? Jesus me leva a falar dessa maneira. Ei, Calabiacebe, muitas vezes nós podemos ter a prata e podemos até ter o ouro, mas Jesus está dizendo: ei, eu quero que vocês tenham um levanta e anda. Eu quero que vocês tenham Alabaracebe, Mandarábia, um amor para pegar no braço, para levantar, para esperar ter firmeza, para caminhar. Você está entendendo? Esse aleijado estava do lado de fora do templo. E quando ele olha, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aquele homem começa a sentir o poder de Deus, a unção de Deus. Imagina aquele aleijado começando a sentir os seus pés, os seus tornozelos se endireitar. E a Bíblia diz que agora Pedro e João vai pegar no braço dele, nas mãos dele, vai levantar ele. Tipo assim: firma, você consegue, vai avante, vai à frente. Alabaracébia. Ei, papai quer uma igreja, aleluia, que seja suporte na vida do outro. Suporte para que o outro possa caminhar na presença de Deus. E você só pode soltar ele quando ele caminhar firmemente, sozinho, alabaracébia, e acompanhar você para dentro do templo. Você está entendendo o mistério de Deus nessa manhã? Você está entendendo o que papai está falando? Será que ele pode contar com você e você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ter esse levanta e anda, essa glória, essa presença, essa unção, essa motivação de enxergar verdadeiramente a necessidade do próximo? O Senhor me leva a falar isso, alabaracébia, mandarábia. Ei, o Senhor quer que nós venhamos segurar na mão de pessoas, levantá-las, aleluia, ajudá-las a ficar de pé, até que elas consigam caminhar sozinha na presença de Deus. Deus está contando contigo, igreja, e o Senhor nessa manhã nos desperta para essa palavra nesse devocional. E se essa palavra está falando contigo, olha, mande ela
para pessoas, esteja compartilhando essa palavra, se inscreve no nosso canal, alguém precisa ouvir essa palavra, deixa o teu joinha, são tantas visualizações, mas deixa o teu joinha também, você visualizou, já aperta esse joinha aí, alabando e a sebra, para que possa fortalecer esse canal e outras pessoas possam ouvir essa palavra. Queridos, o Senhor está contando conosco, como esta igreja, que tem um levanta e anda, que firma um de um lado, no braço de alguém, firma um do outro, e diz, fica de pé, até que as deficiências, aleluia, sejam endireitadas, os caminhos sejam endireitados e a pessoa consiga caminhar firmemente. É assim que Deus quer que nós venhamos agir. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos chamou para dar frutos e frutos que permaneçam. Então vamos olhar como tem sido o nosso trabalho, o nosso serviço cristão. Jesus está contando com uma igreja despertada, uma igreja avivada, uma igreja que verdadeiramente tem atitudes de Cristo, tem realmente comportamento e olhar como Cristo olharia diante da situação. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o sol resplandecer sobre a tua vida, que assim como este homem recebeu a vitória, você também receba um levante e ande de Deus também nessa manhã, e você possa caminhar livremente para o templo do Senhor, para a glória de Deus. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.